Sadam, será que a galera conhece a árvore genealógica da arte suave? Aninha, como você sabe, eu conheço essa árvore de frente para trás, de trás para frente, já colhi frutos, já peguei folha, mas quem não conhece vai passar a conhecer, porque vem aí Old School Jiu-Jitsu. Uma conversa, uma resenha com a velha guarda, a era de ouro da escola do saudoso mestre Carson Gracie. Tudo isso através de depoimentos, imagens e aquele bate-papo com personagens que fizeram essa história. Vem aí Old School Jiu-Jitsu. Toda semana no Sadam Podcast. Vem? Vem! Boa noite, meu povo. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma noite, né? Essa noite de quarta-feira, que na verdade vocês vão estar vendo o nosso programa na sexta-feira. E hoje nós teremos o prazer de falar com ele que nasceu como Antônio Cláudio, mas que no mundo da luta só é conhecido pelo seu sobrenome, Buchaú. Muito prazer, Buchaú. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Não, obrigado, Ana. Obrigado pelo convite aí. É um prazer. Tenho acompanhado aí essas entrevistas. Estão muito legais aí, valorizando o nosso mestre aí, Carson Gracie. Essa primeira temporada, Buchaú, é justamente isso, né? A nossa ideia é contar a história do jiu-jitsu através das suas equipes, né? E a primeira equipe escolhida foi a do mestre Carson, né? Tanto amado e tanto querido por uma legião, né? Vocês são um exército ao redor do mundo, né? E essa primeira temporada que está terminando, viu, gente? São os últimos programas dessa primeira temporada. Está sendo, assim, bem assim... Tem sido um momento muito especial para mim, porque eu tenho um carinho especial para o mestre Carson. Eu tenho que confessar, gente. Então, vamos lá, Buchaú. Você começou no jiu-jitsu quando? Como é que o jiu-jitsu entrou na vida do Buchaú? Eu comecei em 1978 na Figueira do Magalhães, lá com o Carson. Eu tinha 14 para 15 anos. Caramba! Antes eu tinha feito judô quando era pequeno. Na minha época era muito comum, né, você fazer judô ali. Fiz judô no Monte Líbano com o Omar, que era um professor muito bom que tinha lá. E com 14, 15 anos entrei lá no Carson, né, e foi aí, não parei mais, né? Foram paixão aí à primeira vista. Depois comecei a competir e gostava muito de competir, era uma coisa que o Carson incentivava isso na gente, né? E quando teve um período ali forte de várias competições e que eu criei meus amigos, meus treinos, aí foi muito bom esse período. Isso que você falou é uma coisa bem interessante, porque isso é o olhar que nós que estamos aqui, né, de fora, vendo a história, reparamos, né, que realmente o olhar carinhoso do mestre Carson era diretamente, dentro do jiu-jitsu, era a competição, né? Ele tinha a competição como o principal dentro do esporte. Você concorda comigo? Porque hoje, por exemplo, se a gente for pensar em jiu-jitsu, né? Existe o jiu-jitsu praticado como estilo de vida, o jiu-jitsu como saúde, né? Enfim. E tem o jiu-jitsu de competição, né? O mestre Carson, ele tinha esse olhar carinhoso, esse olhar especial só para a competição, certo? Não, totalmente, né? Totalmente. Inclusive, ele dava as faixas, se você não estivesse competindo, ganhando as competições, você ia morrer na faixa, né? Exato. Então, era uma coisa que ele incentivava. Nem morrer na praia, morrer na faixa. Morrer na faixa ali, não tinha como fugir, né? Então, e tinha gente que gostava mais de competir, outros menos, né? Então, mas você tinha que entrar, E você começava com as eliminatórias na academia, já eram bem disputadas. Então, fala dessas eliminatórias, o pessoal sempre fala delas. Como é que... Tinha alguns pesos ali até abaixo do meu, eu sempre comecei competindo. No juvenil também tinha? Tinha. É mesmo? Quando você pegava ali alguns pesos mais leves, meio pesado, que eram pesos mais disputados, você tinha... Eu, como estava ali meio pesado, eu sempre ou eu subia para um peso de cima ou ficava embaixo, mas não tive muito essa peneira das eliminatórias, que eu sempre estava escalado lá para peso absoluto, né? Às vezes eu estava destreinado e falava, Carson, me bota só no peso aí. Quando eu ia ver ele, no peso absoluto. Então, eu não podia nem reclamar, né? Tava ali, né? Eu lembro que uma vez eu tinha caído de baia, né? Eu falei, baia você luta uma luta menos. Aí ele falou, não, Buchaú, eu consegui mudar lá, te tirei da baia, você agora vai lutar mais uma vez. Eu falei, Então ele tinha isso aí, né? Ele queria que os alunos lutassem o máximo possível. Isso foi muito importante na formação de todos nós lá, né? Porque eu acho que a vida você
aprender a competir, né? E criar uma meta, né? Você, quando tem um campeonato, você começa a se preparar a sua alimentação, o seu peso, né? Você vai ter aquele ciclo, mesmo que não era um negócio, não tinha um profissionalismo que tem hoje, você já tinha isso. Então, eu carreguei na minha vida inteira, eu sempre tive essa questão do olhar o peso, a alimentação, né? E colocar como meta ter aqueles pesos. Eu sei que meu peso lá, eu tinha, primeiro 84,999, meio pesado, depois 90,999. Então, até hoje, quando eu passo muito de 90, eu já fico olhando e falo, pô, eu estou fora do meu peso, né? Então, isso é uma coisa que o jiu-jitsu deu, acho que a disciplina, todo esporte dá, né? Mas uma das coisas que a gente leva é essa questão da competição, eu acho bom. Esse negócio de saber perder, lá não tinha, que você não podia... Segundo lugar pra gente não era... Eu acho que você estava lá para ganhar, né? Se você perdesse uma luta ou a final, você não... Acho que você tem... Isso é uma coisa até muito do jiu-jitsu. Né? No judô, o cara que tem um esporte olímpico, às vezes a pessoa sai com uma medalha de bronze numa Olimpíada, pô, vale muito, né? Mas hoje em dia também o jiu-jitsu mudou, tem mundial, o cara vai ser vice-campeão mundial, mas você não tinha lá o vice-campeão da Copa Company, né? Ou era o campeão... É verdade. Na nossa época tinha muito isso. Mas é verdade. E, Buchão, você falou a questão da preparação, né? Bem interessante isso que você falou sobre a questão que a pessoa, às vezes, pensa em termos de competição, né? Só em termos de medalha, mas a preparação para uma competição já é um ganho imenso para o atleta, né? Porque mesmo que a pessoa não viva do jiu-jitsu, né? Como é o caso de muitos competidores, né? Ter o foco na competição ajuda a melhorar seu jiu-jitsu, né? Porque a pessoa coloca aquele foco, né? Aquele objetivo. Não, eu tenho que me preparar para o Mundial, então eu vou me alimentar blá, 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 eu vou fazer esse tipo de treinamento. Você acredita que agrega, independente da pessoa viver do jiu-jitsu ou não, uma competição? Acho fundamental. Eu sempre usei o jiu-jitsu que eu aprendi, quer dizer, eu levei para minha vida, né? Então, na vida você tem metas, você está numa empresa, num banco, você vai ter metas para atingir. E um campeonato também, você vai ter a fase de treinamento, você tem que olhar, você tem que ter um planejamento, né? Por mais que você não... Hoje está muito mais profissional, na nossa época era mais amador, mas a gente você treinava-se muito mais, você não fazia tanto musculação, mas tinha sim aquela disciplina de alimentação. Acho que a família Gracie, o jiu-jitsu tem uma coisa interessante, que ele gravita em torno da família Gracie, que é um clã que a gente aprende a respeitar e admirar. Eu acho que é um negócio... Eu me lembro uma época que o Carson, eu era novo, estava há pouco tempo lá, ele me pegou e levou no pai dele, no Carlos Gracie. Mesmo, conheci o mestre Carlos. Para ele fazer o Carson, não, você está se machucando muito, você tem que se alimentar melhor. Né? Um garoto, ele me levou lá na casa em Ipanema do pai dele, Caramba. E o pai dele fez lá uma receita, né, de alimentação para mim. E aí, você seguiu? Segui. Acho que acaba que você não segue a risca no 100%, mas você tem aquele... Conta, como é que era o mestre Carlos? Não, ele era um cara realmente... Eu via ele nos campeonatos. Naquela época, os campeonatos, você tinha uma mesa, sentava o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, ficavam na mesa. Caramba. Ali, né? Então, a gente admirava muito ali, só de olhar, mas ele tem aquele semblante muito calmo, né? Então, e eu me lembro que quando eu fui lá, ele fez essa alimentação ali, né? Para mim, e você seguia. Então, tapioca, açaí, isso aí estou falando de 1980, né? Pessoal, tinha pera com queijo Minas. Mamão com requeijão. Né? Então você chegou Mas eu comia meu churrasco, comia meu arroz e feijão. Mas você comia mamão com requeijão? Direto, mamão com requeijão, suco de melancia feito no pano de prato, né? Você espremia ali o suco de melancia. No pano de prato? Fica uma delícia. Você tira o bagaço, que é pesado, né? E tem aquele suco, né, de banana com maçã, que aí você coloca requeijão também dentro. Esse aí eu não tomei, não. Esse veio depois, aí eu não mas... Tá no livro da dieta então, Gracie. Esse aí... Mas eu não era a dieta que ele te passou. Não era a dieta que ele te passou. Não que eu tenha seguido 100%. O Carson mesmo, a gente brigava. O Carson entrava no restaurante, às vezes, e comia, né? Mas de vez em quando ele seguia. Mas eu fazia até à noite, quando voltava do treino, né? Mas eu acho que o jiu-jitsu teve muito isso, né? A questão primeiro, o ambiente que o Carson criou na academia, que era de muita amizade, né? Apesar de você tinha a questão de estimular a competição, mas entre a gente
não tinha, acho que eu não sentia isso. A gente era muito amigo, tinha muito treino ali, a gente treinava o tempo todo. O foco em competição, que era uma coisa que para a vida é importante você levar. Eu outro dia estava assistindo um podcast do Abílio Diniz e ele até falou, achei interessante, que ele era gordinho, tinha 14 anos e passava todo dia na porta de uma academia de boxe, olhava para cima e teve um dia que ele entrou e começou a treinar boxe, emagreceu, competiu. Então ele falou que aquilo ali levou para a vida inteira o gosto pelo esporte ali. Engraçado que ele falou que aquilo ali também deu muita agressividade para ele, que foi uma coisa que lá na frente ele teve que consertar ali em outros... e lá parte no Carson, de trabalho, né? E lá no Carson, ele conseguiu, mesmo sendo um ambiente de luta, né, mas a gente não essa agressividade na vida, acho que, de modo geral, os meus amigos, a gente não levou, mas levou o espírito de competição e o esporte, né? Eu acho que não é só o jiu-jitsu, eu acho que o esporte é uma coisa que deveria, né, ser muito mais incentivado. Você vê essa geração aí, você vê ou o judô ou outras lutas, né, mas e é muito importante o ambiente que você tem na academia, né? Eu tive a felicidade de cair no Carson, templo, que né? a gente não sabia que o jiu-jitsu ia virar isso, né? Foi um negócio que, a gente olhando para trás, você fala, foi uma evolução que não se esperava, mas que muito legal, né? E o Carson, eu acho que ele ajudou isso porque ele incentivou muito a parte da competição, inclusive puxou as outras academias, né? Então, ele puxou a Barra Gracie, depois o Maitá, o time do Jacaré, da Aliança. Então, você vê Kyoto, isso começou a ver e ele sempre incentivando ali, gostava, ele ficava feliz ali no campeonato. Você viu o Carson no campeonato, parecia uma criança. Ele gostava de competir, né? Qualquer coisa, até para o ímpar. O povo que sentou nessa cadeira me contou cada história dele. Você lembra do primeiro dia que você pisou? Você era menino ainda, né? Foi o Carson que te recepcionou? Quem foi? Primeiro dia na academia? Lá na época, eu não sei que estava meio brigão, assim, meu pai ou brigava com meu irmão, mas demais de brigar, aí meu pai, não sei, alguém falou, bota numa luta, e depois eu comecei eu fui na academia de karatê com um primo meu, aí depois eu fui com os amigos meus do Arpoador, fomos no Carson, aí quando chegou lá no primeiro dia, o Carson olhou para mim, pô, Buchaú, o maior criador de galo de briga de Campos. Aí eu falei, pô, não sabia nem que era galo de briga, né? Aí eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai, pô, quem é? Nassif Buchaú é um primo do meu pai, até hoje eu sou muito amigo do filho dele, meu dentista também. E ele era criador de galo de briga e o Carson conhecia como criador. Pô, o Carson, aí acabou. Acabou, né? Aí comecei ali, aí depois você começa a treinar, aquele negócio, né, Aí quando eu você ganha o primeiro campeonato, aí o Carson se encanta, né? De ver você. Apaixona, né? Porque o negócio dele é os galinhos dele, tá tudo no primeiro lugar do pódio, né? Mas ele te dava aula diretamente, Buchaú, ou você quando criança, né? Quem foram seus professores lá na... Ele era um administrador, né? Eu tive a sorte de pegar o Carson dando aula em algumas aulas, mas o Carson, ele sempre teve gente ajudando ele a dar aula, né? Então, ele pegava o faixa azul, faixa roxa, tá ajudando, tudo mais. E o Mário Cupertino dava aula pra gente. Antes tinha o Tereíba, que era um professor, mas o Mário Cupertino foi... Eu me lembro do meu primeiro campeonato, que o Carson estava escrevendo a turma lá. Aí eu acho que ele não ia me escrever, o Mário Cupertino falou, pô, bota o Buchaú aí que ele... Tá bom, aí o Carson olhou pra mim assim, eu falei, pô... Aí me botou, né? Aí eu cheguei no primeiro campeonato, eu lutei com o Carlos Machado, que é o irmão do Riga, né? Que era... E, pô, ninguém me conhecia, o cara já era tal. Eu ganhei a luta, pô, assim, foi aí eu lutei 2 ou 3 vezes, aí o Carson vibrou, porque aquela rivalidade da família ali, né? Eles falam, pô... Então, aí dali eu comecei Machados são primos dos eles Gracie, são né? a mãe deles é irmã da mãe do Carlos Gracie, né? Mas são uma família muito boa, o Reagan... Estão todos lá nos Estados Unidos, né? No Texas, né? São todos muito bons, são técnicas... Eu até ganhei dele depois, mas tenho que contar que depois eu perdi num Master ou num Sênior anos depois. Então vai dizer que eu... Sênior. Você tem mania de dizer que é Sênior, é Master, né? Não chegou em Sênior. Não, tem Master. Você chegou no Sênior? Já não chegou não, Buchaú.
Eu tô com 59 anos, já é sênior? idoso, ano que vem eu sou idoso. Pô. 62, eu já falei com o Murilo que o pessoal fica puxando a idade. Eu vou mandar fazer um kimono para mim escrito idoso aqui, para ver se alguém me alivia, porque por enquanto não estão aliviando. Ai, gente. E essas memórias que você guarda do Carson, tem alguma história assim, engraçada que você tenha vivido com ele? Bom, todo mundo sabe das histórias do Carson, mas que você tenha vivido, tenha visto alguma coisa que ele fez de engraçado, aquelas tiradas do Carson. O Carson tem muita história, né? Você pega, é difícil até você... Mas aquelas brincadeiras que ele fazia, né? Pegava o dicionário para brincar e zoava. Então ele também te fez passar pela... as listas de poderosos. Eu não estou na lista de poderosos, mas ele me consultava muito. Puxa, o que você acha? Bota o fã. Eu falei, bota, pô. Então você era o consultor da poderosidade. Eu não era poderoso, né? Mas até... Você era o advogado da poderosidade. Você avisava quem era poderoso ou não? Não, o engraçado é que o poderoso existia, né? Era o Luiz Felipe, que era um cara que treinava lá. Que pagava com cheque de 50 centavos nessa história. Chegava lá, porque na época da inflação, né? Você tinha... E o Carson achava uma graça dele e tal, mas eu era um cara que tinha um problema, mas ele ia treinar e o jiu-jitsu era bom para ele. Ele chegava lá, eu cansei de chegar para treinar lá, no primeiro treino, você pegava lá o Luiz Felipe, vamos dar um treino aí, né? Que legal. Você acha que ele tinha que deficiência? Não sei, mas tinha alguma diferença. Algum retardozinho. Mas era um cara forte, ganhando pesado. Mas ele continuou forte. no jiu-jitsu, você sabe? O poderoso continua? Não, até outro dia alguém mandou uma foto, encontrou ele em Petrópolis, assim, uns anos atrás. Mas é um cara que gostava, religiosamente estava lá terça e quinta treinando, você né? Vê. E o pessoal chamava de poderoso e virou. Hoje em dia o pessoal fala poderoso, né? Virou. Poderoso. Mas a gente chamava ele de poderoso e era um cara muito... Ele sabia todos os artistas de cinema internacional. Então, ele olhava para você e falava, você se parece com... Que legal. Dava um artista, né? Não, o jiu-jitsu tem isso, né? O jiu-jitsu é um... A gente não pode dizer que é um esporte, porque é tão maior do que isso. É uma filosofia de vida que ele agrega qualquer pessoa, até uma pessoa com certas limitações. Hoje em dia nós vemos professores como, por exemplo, Felipe Nilo, que é especialista em pessoas dentro do espectro autista, né? E também síndrome de Down. E a gente vê como é que o jiu-jitsu agrega, né? A gente ri de um fato realmente real, né? Que aconteceu lá atrás, mas você vê, o Carson estava agregando, né? Estava agregando. Com certeza era o momento que o poderoso estava lá. Ele gostava, ele ia para lá e saía, né? Treinava efetivamente com a gente e interagia. Isso aí era e adorava o ambiente. E vocês agregavam, né? O jiu-jitsu tem isso, não é porque ele era, enfim, tinha uma certa delicadeza, né? Na parte intelectual que era deixado de lado, não. Ele era absorvido pelo ambiente, né? Legal isso. E qual o diferencial você acha que a equipe Carson tinha para se tornar esse exército de campeões ao redor do mundo? Campeões foi fogo. Campeões. Eu acho que a primeira coisa, você tinha... o time era muito grande, né? Quando eu cheguei ali, tinha Pinduca, Rosado, Rosenthal, Peixotinho, aí Zé, Kaique, Cássio Cardoso, aí depois você vinha para baixo, aí eu treinando, Jucá, Pedro Seco, aí quando você olhava para baixo estava vindo Libório, Murilo, Zé Mário, Valide, Bebel, então não parava de chegar. Chegar gente boa, né? E eu tive o privilégio, como eu não trabalhei nunca com jiu-jitsu, eu fiquei ali no Carson muitos anos, né? Então depois ainda peguei, veio turma lá do Eduardo Lerner, os Gêmeos, o Gustavo. Eu fiquei treinando ali muito tempo, fazia aula do Saporito ali. Então, você teve uma... E quando começou a questão do Vale Tudo, o Carson, ele sempre incentivou o treino de kimono, sem kimono. A gente fazia treino de tapa, de soco. Sim. Então, quando o jiu-jitsu como um todo, não só um pedacinho. Interessante. E quando você fazia uma posição no jiu-jitsu, o Carson olhava isso aí sem kimono. Até hoje, quando eu faço uma posição, eu falo, como é que seria sem kimono, né? Isso aqui funciona sem... não funciona sem kimono, então... Não serve. Não quer dizer, não é... Não é real, não é uma luta, não é uma posição de uma luta real. E o Carson sempre... ele sempre mostrava, às vezes, isso aqui sem kimono você faz assim. E engraçado que eu treinando recentemente, tenho treinado com o Murilo lá no BTT,
E o Murilo tem isso, entendeu? Então, ele mostrando eu precisando mudar meu jogo para adaptar minhas contusões, né? Você tem que ir mudando o jogo de acordo com a... É aquilo que você está me falando ali no cafezinho, né? Então, pô, algumas explosões que você fazia, algumas coisas não dá para fazer. Aí o Murilo mostrava, essa posição que eu fazia muito no Vale Tudo, quer dizer, uma posição de kimono, mas que... Né? Então, é isso que eu acho importante. Por isso que o Carson tinha um time sempre pronto, né, de kimono. Quando entrou o Vale Tudo, foi uma adaptação rápida, né, ali. Então, isso foi muito legal e foi um processo ali de profissionalização que eu senti, porque eu treinava à noite. A hora que eu chegava à noite, qualquer horário que eu chegasse, às vezes saía do trabalho 7h30, 8 horas da noite, eu falei, vou chegar na academia 9 horas. Você trabalhava com o quê? Você trabalhava com Trabalhei quê? no mercado financeiro a vida inteira, né? Então... Aí você saía, chegava com a no cabeça treino, cheia de números. Mas se você chegasse no Carson às 9 horas da noite, você ia treinar até às 10, treino duro que ia ter treino, né? Beleza. Se você chegasse às 6 da tarde, tava... Eu me lembro que tinha o Alexandre Macedo, que morava em frente à minha casa, e depois eu saía para trabalhar, ele trabalhava no BNDES, então ele chegava mais cedo às vezes. Aí eu, às vezes, saía para trabalhar, ele estava voltando da corrida, aí quando eu chegava na academia, ele falava, pô, Gustavo, você trabalha muito, já estou indo embora. Mas tava um monte de gente chegando, então você tinha muito treino a toda hora, e então você treinava. Aí depois, quando começou a profissionalização, principalmente naquele Vale Tudo do Grajaú, os treinos... Ou anterior? Acho que foi 91. 91, né? Aí os treinos começaram a ser na parte da manhã. Então muita gente começou a dar aula, você pegava lá o Murilo dava aula, o De La Riva, Cássio. Aí o pessoal começou a fazer os treinos de Vale Tudo ou de Jiu-Jitsu mesmo, competição de manhã, né? E eu continuei na turma da noite porque... Por causa do trabalho, né? Por causa do trabalho e tudo mais. E aí ali começou a ter uma divisão, realmente o jiu-jitsu. Aí eu entrei em algumas competições. Como é que você fazia para se preparar, trabalhando o dia inteiro? Como é que você organizava a tua vida para conseguir se preparar? Isso aí vem a disciplina, né? De você ter que... Eu tive eu lembro quando eu comecei a estagiar, eu fui um dos primeiros a ter patrocínio, né? Então eu tive patrocínio, eu e o Maneco, o Manuel Maria. A gente foi patrocinado pela Quebra-Mar, que era uma rede de lojas grandes. Lembro. Que na época você tinha... Não tem ainda não, né? Não, Quebra-Mar acabou. Depois daí você tinha lá a equipe Cantão, equipe Company, Quebra-Mar. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a estagiar no Open Market lá do Banco Bameirinhos, eu tinha o patrocínio da Quebra-Mar e tinha a bolsa de estágio ali, né? Ah, que legal. A minha bolsa meu patrocínio era maior que a bolsa de estágio ali, ainda ganhava... Mas eu falava assim, pô, se eu olhava o futuro do meu negócio, eu estudava economia na PUC e tal. E no mesmo ano que eu 86, eu me formei e ganhei faixa preta, né? Então eu vinha numa sequência tinha ganho 3 campeonatos de marrom e preta no peso, de marrom no peso absoluto e tal. Peguei a preta, e me formei e falei, Carlos, agora eu tô parando, porque, pô, não sei o que. Aí, entrei em alguns campeonatos, fiz alguns... Depois no Master também, que volta e meia a gente sempre, né, fica... Eu ainda falo até hoje, às vezes o Playmobil, que é o rei do Master, né? Tá querendo me botar para competir também, né? Ele é meu professor. Aí eu já falei, Play, tô querendo entrar nos campeonatos desse aí, vou... Mas ano passado eu cheguei início da pandemia, cheguei a treinar para... Me chamaram para uma luta casada, aí eu tava no meio, aí veio no meio da pandemia, né? Eu emagreci 10 quilos. Caramba, aí a gente fica com objetivo, né? O que o Play fala. Fechou Ana, academia, quando você vai competir, você fica com objetivo. Exatamente. Mesmo que você não viva disso, você tem um objetivo, o teu jiu-jitsu faz assim... exatamente. Você bota um foco, né? Então eu me lembro que eu estava 10 quilos acima do peso, eu falei, não, eu vou emagrecer, fui no nutrólogo, o cara, não, te dá um remédio. Eu falei, remédio não, bicho, eu vou... Ô, bichão, lá de... Remédio, pô, tá louco? Nunca tomei remédio, aí emagreci 10 quilos, aí veio a pandemia, eu comprei tatame, comprei 12 também placas. Comprei também, botei dentro de casa. Aí, pô, o Kiko Veloso ia com os filhos dele lá em casa treinar. Legal. E no final machuquei. Treinos, né, que o povo fala, né, que eram os treinos clandestinos. Exatamente. Aí no final me machuquei, mas então esse negócio eu acho que tem essa né? Quem carrega ali o jiu-jitsu, você fica... Mas eu ainda vou entrar aí num desse master aí, eu vou ver. Mas tem que olhar se vai ter
Fala com o Play. Play tá... Não, o Play é profissional do... E seu jogo nos campeonatos é mais passando ou na guarda? O que você prefere? Seu jogo preferido, passando, guardeiro? Eu não tenho muita preferência. Eu sempre treinei, sempre achei importante treinar em pé, né? Eu acho que hoje acho um absurdo um faixa preta não ter saber lutar, né? Em pé, mas é um negócio que não é culpa dele, é culpa da regra, né? Se a regra mudou o jiu-jitsu e levou para um campo ali que a decisão é quem está sentado ali no chão. Eu, quando comecei a competir, se você puxasse para a guarda, você já estava em desvantagem e se bobear, tu perdia 2 pontos, né? Então, você sempre lutava em pé, né? Não, para tentar derrubar em pé. Então, eu nunca tive... Eu sempre tive uma guarda ofensiva também, buscando finalização. Sim. Mas eu não tenho preferência. Acho que é olhar o jogo ali. É olhar e ver o que vai rolar ali, né? Eu acho que até outro dia eu vi uma entrevista do Flávio Canto, que ele falou isso aí, que hoje em dia você tem, às vezes, um cara campeão mundial de jiu-jitsu que não sabe lutar em pé. E você... infelizmente é isso, mas eu acho que é uma questão da regra. Acho que vão acabar adaptando. Vai chegar um momento que alguém vai falar, vamos mudar a regra aqui. Vamos voltar, né? Quem puxar para a guarda perde 2 pontos. Aí você já vai e fala, opa, peraí, quem puxa para a guarda perde 2 pontos, vamos começar. Você vai valorizar um pouco o jogo em pé, né? E qual era o teu treino mais duro na academia? Pô, essa pergunta não tem tem nome? Resposta. Tem nome? Não, isso não tem resposta, né? Um cara que me Seu maior parceiro, assim, de treino. Um cara que me ensinou muito na academia foi o Rosado. Até porque o Rosado tinha um biotipo parecido com o meu, alto, né? Ele é grandão. Então, sempre me amassou muito. Acho que foi o cara que mais me finalizou lá em série, mas me mostrou muito algumas posições. Mas aí você pegava lá, infinito. Os treinos lá são muito, né, a vantagem do Carson, acho que é essa quantidade de treino que você tinha, variedade, né? Então isso é muito bom, né? E o maior competidor da era Carson, de ouro, da era Carson, que enfim, a gente pode contar lá naquela geração de vocês, qual seria? Vai dar nome? Não, eu acho que o Murilo, pelo... Mais um ponto pro mestre Murilo. Eu tô fazendo minha enquete. Cada um que vem aqui me fala, mestre Murilo tá ganhando, mestre. Não, você tem, na verdade... Porque ele lutou em tudo, né? Você tem vários... Você pega, por exemplo, o Peixotinho, era um cara que é um monstro, né? De campeonato. Agora, o Peixotinho não virou profissional de jiu-jitsu. O Peixotinho, quando eu estava lá, ele pegou faixa preta... Isso é uma coisa legal no jiu-jitsu, que eu estava ali, eu estudava economia. O Peixotinho é engenheiro da UFRJ, fez concurso. Então eu vi ali que era um ambiente que a gente podia treinar e tinha, né? O Marcelo Duque Estrada treinava com a gente, virou juiz, o Marcelo Bustamante, defensor público. Então você tinha todos, o Zé e o Kaique, que eram amicíssimos meus, trabalhavam no mercado financeiro. Então você tinha ali ninguém imaginava viver do jiu-jitsu. Aí depois, aos poucos... Porque o jiu-jitsu não era o que é hoje em dia, né? Eu acho que as pessoas ouvindo isso, as novas gerações não entendem. O jiu-jitsu naquela época, gente, era um esporte em ascensão, né? Que era praticado pela elite, né? Carioca, né? E depois foi para o resto do Brasil também, vindo lá do Pará, mas que com o mestre Carson ele democratizou, e aí que veio aquele boom do jiu-jitsu, que chegou o jiu-jitsu aos dias de hoje, não é isso? Não tem... Mais ou menos. É difícil, né, falar assim, pô, como é que... Mas eu acho de onde que foi esse boom, né? De onde veio? Eu acho que o Carson, a família Gracie tem muita importância, porque o Carson é da família Gracie também, mas assim, o Carson, ele meio que abriu o baú, né? Ele não guardava para ele, né? Então ele abriu o baú para mostrar, e hoje antigamente você tinha assim, o melhor lutador é o número 1 da família Gracie, né? Quando eu via lá, o Carson Gracie era o número 1 do jiu-jitsu, depois o Horace Gracie era o número 1 do jiu-jitsu, o Rickson Gracie era o número 1 do jiu-jitsu. Aí depois veio um monte de gente, mas aí veio o Roger Gracie para falar, pera aí, vamos botar ordem aqui, né? O cara passou o rodo ali num período, mas hoje você não tem, né? Não existe mais isso, né? Você pode ser
pode aparecer um cara, um fenômeno lá dos Estados Unidos que vai enfileirar todo mundo e vai ganhar. Mas eu ainda acho que o jiu-jitsu precisa voltar um pouco aí de alguma maneira a regra voltar para incentivar aí o jiu-jitsu um pouco no estilo aí do que o Roger Gracie lutou aí, né? Que eu acho que se perdeu um pouco na regra. O espetáculo, né? A busca para finalização, como era o mestre Rickson. A busca para finalização. Como é o mestre Rickson, né? Que o mestre Rickson tá aí, né? Não compete mais, mas está aí, vivo. Na nossa época a gente lutava, você estava ganhando a luta por 6-0, tava o Carson gritando, finaliza, você não via, segura, o cara vai te raspar. Mas aquele negócio, mudou a regra, é igual que não adianta você ficar, né, na virou nostalgia. Uma indústria, na verdade, né, Os caras Buchau? hoje são muito bons, não tem a menor dúvida. Não adianta você comparar. O que eu acho que tem que ter, eu acho que a regra, deveriam rever a regra para a luta se aproximar, ficar mais completa, né? Então, por exemplo, você incentivar o jiu-jitsu em pé, você incentivar um jiu-jitsu mais de finalização. Agora, como vai fazer isso, eu não sei. Aí tá os profissionais aí, o pessoal que vive do jiu-jitsu para falar, né? Para falar. Bom, você falou aí das pedreiras Gracie, né? Você pegou uma pedreira Gracie em um campeonato, né? O mestre Rickson. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa luta, que todo mundo te pergunta sobre ela. E foi, assim, algo bem especial. Inclusive, foi no dia que o mestre Della Riva ganhou do Royler Gracie, não foi isso? Foi o... Depois eu até quero que você me conte como é que foi a luta do mestre com o Royler. Não, eu quando ganhei a faixa preta, na época, eu tinha ganho 3 campeonatos, 3 ou 4 no peso absoluto. Na marrom, era a época que eu tinha treinado mais. Todo mundo tem aquela época, né? E ali eu tava bem treinado. Aquele overtraining de... O Carson não me deu a faixa preta, aí teve um negócio da federação, proibiu na época alguns lutadores aí eu e Della Riva falaram assim, vocês não podem mais lutar na marrom, alguns de roxo, proibiu, aí o Carson falou, quem manda na minha academia sou eu, então não vou entrar no campeonato. Aquele jeito delicado, especial dele, aí né? não entrou em campeonato, eu não podia entrar, porque se não entrasse... Aí depois acabou que ele me deu a preta, não lembro nem do dia exato, mas ganhei, foi em 86. Toma aí, foi daquele jeito, assim, amanhã você vem com essa página. Exatamente, aí ganhei a preta e tal, Aí o Carson me chamou um dia, estava ele e o Amaury pai na sala, falou, Buchau, eu vou te treinar para você lutar com o Rickson, você para de trabalhar, você vai estar... Aí eu falei, Carson, esquece, eu me formei agora, eu estou desacelerando, eu quero lutar com o Rickson no próximo campeonato aí, pode me inscrever. Você tinha que idade, mais ou menos? 21, mas eu me peguei faixa preta em 23, 86, né? Aí eu falei, não, Carlos, eu quero lutar no próximo campeonato aí, me bota aí que eu não tenho nada a perder, né? Não vou te botar, não sei o que e tal. Aí teve um período que o campeonato, tinha um período que tinha muito, aí de repente parou de ter campeonato, aí teve um campeonato, o Carlos não me inscreveu, né? Aí eu falei, Carlos, eu vou me inscrever, se você não me inscrever, eu quero lutar com o Rickson, então eu vou me inscrever pela Academia do Pinduca, Aí ele ficou, aí eu entrei, né? Aí eu entrei no campeonato, falei, não tem, né? É um negócio que você vê todo mundo, eu quero lutar, meu, se eu jogar tênis, eu quero jogar com um Pete Sampras, né? Sim. Não preciso ganhar, mas vou lutar, né? O cara pega surf, quer cair com o Gabriel Medina, Aí acabou que eu entrei no campeonato e antes da luta, a penúltima luta foi o Della Riva com o Royler. E aí, me conta dessa... Não, eu tava me preparando para minha luta ali, mas aí quando o Della Riva ganha, aí foi, o ginásio ficava lotado, né? Era via assim, e deu gritando, Della Riva, e lá tá lá o Hélio Gracie, a família Gracie toda sentada, porque ficava todo mundo ali, e até começou a luta até desconcentrado, né? Porque ficava aquela confusão, né? Confusão, né? Aí a gente lutou, mas
Fiquei 8 minutos e meio. Com 8 minutos e meio, o Rickson me finalizou, né? Detalhe que naquela época ele finalizava rapidinho, né? Ele entrava nas lutas e o pessoal começava 10, 9, 8. Aí teve uns 4 contagens lá que não deu nada. E também não fez muitos pontos, porque o Rickson não entrava para fazer pontos. Ele queria fazer bonito, finalizar. Entrava para finalizar, que é um jiu-jitsu bonito. Acho que tem. E ele realmente era o melhor na época. Atrás de mim ali, depois veio um pelotão, né, de lutadores que vinham lá, que a régua subiu, né, você pegar as competições depois, você vinha de trás ali, Murilo, Amauri, Libório, Zé Mário, Fábio Gurgel, aí você tem uma série de pesos pesados que vinham. Mas aí o Rickson também já estava, acho que foi a última luta do Rickson, ele estava indo para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos depois. Mas eu acho que o Rickson sem dúvida, uma referência ali dentro da família. O cara sempre teve uma postura muito... Acho que sempre foi, né, todo mundo sempre gostou dele, acho que em termos assim, de dentro do jiu-jitsu, né, como uma referência ali. Sim. Eu já entrevistei o mestre Rickson, realmente é fora da curva. É fora da curva, é um ser humano assim... eu acho que essa percepção que a gente tem dos mestres, né, dentro da família Gracie, que é uma família que eu acho que é muito importante que as novas gerações compreendam a importância da família Gracie dentro do jiu-jitsu, né? A dinastia Gracie, né? Como é que eles foram passando de um para o outro o bastão do representante da família a cada geração, né? Eu particularmente, eu acho muito bonito isso, né? Eu acho que, assim, quem estuda um pouco, né? Eu devoro livros sobre jiu-jitsu, né? Que eu comecei o jiu-jitsu um pouquinho tarde e me apaixonei. Realmente a construção que eles fizeram. A gente deve o jiu-jitsu da gente hoje em dia, né? O jiu-jitsu que nós temos hoje é a família Gracie. Não, sem dúvida. O jiu-jitsu brasileiro foi todo... Né, o jiu-jitsu praticamente sumiu no mundo e aqui ficou esse... O cara Brasília é um jiu-jitsu, né? Acho que... E essa parte da dinastia que eles criaram ali, né? De ter vários filhos e eu olhei muito ali, né? Eu nunca convivi diretamente com o Hélio Gracie, mas eu olhava ele nos campeonatos, e impressionante como os filhos dele, ele botou todos os filhos competiam, né? O Royler era um monstro, né? Eu acho que os caras que mais vi lutar na minha época, você parava para ver o Royler lutando, é o cara... E você olhava o Royce, depois surge o Royce, que era um cara que em campeonato não aparecia muito, quando você vai ver, o cara vai pro UFC, destrói lá no UFC. O Roker também entrava nos campeonatos, o Helson também tinha. Então você vê acho que no Hélio Gracie não tinha esse negócio de não lutar campeonato. Os filhos todos estavam lá no campeonato. Então, acho que isso aí mostrava, era muito. O Carson tinha isso também, né? Acho que o Carson talvez até. Ele foi criado pelo Hélio também, junto com o pai, e essa parte de competição, né? Eles todos foram criados pelos dois, né? Na verdade, naquela casa lá em Petrópolis, né? Teresópolis, né? Teresópolis era a casa do Carlos e o Hélio tem uma casa em Itaipava, Petrópolis. Mas eles, né? Mas é gozado a família. Uma vez eu era novo ainda, estava em Teresópolis, meus pais tinham casa em Teresópolis também, então a gente encontrava o Carson lá. E um dia eu estava na casa do Rocilei, o Rocilei estava morando em Teresópolis, eu fui para lá à noite, não sei, aí estava jogando carta. O Carson, o Rocilei, o Carlinhos Gracie e o Crolin. Eu olhava, parecia... É uma luta de campeonato, né? Gritaria, o caramba. Era o quê? Trunco? Nem sei o que era. Trunco dá aquela brigadeira. Não, trunco é coisa de paulista, né, de interior. Mas, a rivalidade dos caras, quando eles brigarem em tudo, era, né? Em tudo, eu né? de fora rindo ali, olhando aquilo ali, eu falei, era... Mas então você tem sempre aquele espírito competitivo deles, né? Você acha que dessa nova geração, o Ryan, né, que agora é faixa marrom, né, tá ganhando tudo, o menino tá mostrando a que veio, né? Tá mostrando o DNA da família Gracie, né? Eu acho que sempre vai ter. Agora, eu não tenho acompanhado muito os outros, mas eu tenho certeza que, se ele sendo da família Gracie, ele está aprendendo o jiu-jitsu completo, né? Sim. Então, que a meu ver não é o que está nos campeonatos pela regra, né? Então não sei se
você ganhar um campeonato hoje, você tem ali um monte de detalhezinho ali de regra, né? De raspagem, que eu não sei... Você acha que, por exemplo, agora vem uma coisa na minha cabeça, né, em relação a filosofar sobre isso. Você acredita que o jiu-jitsu que a família Gracie ensinou e o jiu-jitsu dos campeonatos, eles têm uma diferença, né? Você acredita que o jiu-jitsu dos Gracie seja um jiu-jitsu mais para a vida real, tipo defesa pessoal, que a gente vai poder usar numa situação na rua, e o de campeonato é mais pela indústria mesmo? Você acha que existe essa diferença? Eu acho que assim, os campeonatos eu não tenho acompanhado a regra, né, no detalhe eu acho que às vezes você recebe lá uma finalização bonita, o pessoal bota, né? Agora, a luta por exemplo, um berimbolo numa luta de rua. A gente vai fazer um berimbolo numa luta de rua? Eu acho que o jiu-jitsu, você pega até em outro, dá um exemplo, eu treinei um tempo judô, né? Na época que eu estava na faculdade, eu fazia judô com o Trajano, que era um professor, tinha que fazer uma matéria, entrei nos campeonatos. Aí você pega o judô, você vai ter aquele cara que nunca treinou chão, mas tem um cara que pegou o judô completo, né? Da filosofia lá do judô, de treinar em pé, de treinar no chão, e tem um cara que às vezes ficou muito preocupado só com o campeonato e limitou o judô dele. Então, no jiu-jitsu, eu acho que é a mesma coisa. Se você está focado 100% em campeonato, você vai ler aquela regra ali e vai treinar aquilo ali. A defesa pessoal não está ali no dia a dia. Você treinar tapa, treinar soco, é um negócio que... São poucas academias hoje que fazem, né? O jiu-jitsu com defesa pessoal, né? É uma coisa que eu acho que aquilo que a gente... E até é um negócio, né, que você... Até de aproximação, né? Você trocar tapa com um amigo, depois ir abraçar, né? O negócio você fala, puta, o cara que eu troquei tapa a vida inteira é meu amigo há 40 anos, né? Então, eu acho que tem isso aí, né? Você forma aquela irmandade ali. E fica... Mas eu acho que tem academias aí que ainda o sobrinho meu agora foi treinar, está treinando de 6 meses para cá com o Kiko, né? O Kiko Veloso, que é um excelente professor, está ali no Colégio São Paulo. Beijo, mestre Kiko, ele tá se recuperando de uma cirurgia. Fez uma cirurgia né? aí, né? Mas aí o meu sobrinho tá treinando com ele há 6 meses, pô, até minha mãe falou, pô, como é que o Igor mudou, não sei o quê, né? E você vê um pouco, eu vejo, quando eu fui algumas vezes lá treinar com o Kiko, com os filhos dele, você vê a academia muito na linha que o Carson ensinava, né? Eu sinto aquela descontração, acabou de treinar, o pessoal senta ali, aquela conversa. Resenha, né? Eu vou no Academia do Rosado, a mesma coisa, você sente um pouco do Murilo também, no BTT. Então você tem, eu acho que tem as linhas, eu acho que quem vem lá de trás no jiu-jitsu, acho que tem essa filosofia. Você pegar as outras academias eu não sei, que eu não acompanho, tá? Mas hoje você tem várias academias, né, com área de boxe, área de... Né? Na nossa época você treinava jiu-jitsu, treinava, o Carson dava treino em pé, isso era uma coisa que tinha, efetivamente. O Carson gostava de dar treino em pé, mesmo quando não tinha competição, era quando ele avaliava a gente, né? Ele olhava, dava aqueles toques e olhava. Então, eu acho isso super importante, até para você incentivar isso, porque você quando está treinando em pé ali, você está com uma noção de distância, né? O boxe também é uma coisa que é importante você treinar. Tanto é que o Carson acho que sempre gostou, às vezes, na minha época era proibido você ir a outra academia de jiu-jitsu, né? Então, não podia... Essa trocação que a gente tem hoje em dia, nem sonhar. Então, eu treinava no Carson e nunca... Foi visitar o vizinho, já era creonte. Não, podia ir na academia do Rosado, na academia do Della Riva, tal, as crias da casa, né? Mas era só em casa. Agora, judô, você podia treinar judô. Boxe, você podia treinar boxe, né? E o Carson sempre gostou muito de boxe e luta em pé, né, também. Porque a luta em pé faz parte do jiu-jitsu. E como complemento ali de noção ali de distância, tal, o boxe também era uma... agregava, né, ao esporte, né? Vamos lá.
Momento Reza a Lenda. Momento Reza a Lenda, todo mundo já sabe, é um momento que os seus amigos te entregam para mim e eu poder fazer umas perguntas assim sobre o Buchaú dentro da equipe Carson. Vou te falar, Buchaú, foi um dos entrevistados mais difíceis. Ou você realmente sempre foi esse lorde, assim, super educado e tal, ou você conversou muito bem com seus amigos, porque foi muito difícil eu conseguir tirar um reza-lenda para esse momento. Então, vamos lá, tem umzinho só. Me falaram que você é muito amigo do Sérgio Malandro e que tem várias histórias com ele. Você pode dividir uma conosco? Não, do Sérgio Malandro... Porque ele é engraçadíssimo, né? Você deve ter trocentas histórias com ele. Não sou nem tão amigo, pessoal. O Sérgio Malandro era mais velho do que eu, mas eu cheguei a treinar muito lá, porque o Sérgio Malandro ele era da turma ali do Maninho, Filipão, e era uma descontração. Quando você chegava na academia, você ter lá você imagina o Sérgio Malandro não era nem conhecido, né? Mas já era daquele jeito. Você imagina, primeiro depois veio o Bolão, veio outros palhaços, mas o Sérgio Malandro... Foi o precursor. Então, você vendo ali o Sérgio Malandro, você se... Como é que é o Sérgio Malandro com o Mestre Carson? Não, o Carson sempre gostou muito do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro mas as palhaçadas e tal? Não, você tem sempre... O Sérgio Malandro é um cara de coração muito bom. Eu me lembro uma época que o Carson estava com um problema até da academia, né? Sim. Aluguel atrasado, aquele negócio... Porque a vida antigamente era dura, né? Não tinha... E o Sérgio Malandro ali, na época ele estava famoso, foi lá ajudando. Bacana. Então é um cara que sempre esteve ali perto e sempre, mesmo famoso, ele aparecia lá de vez em quando, né? Mas você treinou muito com ele, né? Ele treinou. O Sérgio Malandro era um cara duro aí na faixa azul, roxa, né? E depois ele acho que foi para São Paulo, né? Teve a... Ele está com o Netinho, outro dia eu vi ele na internet com o Neto. Eu não sei se é neto ou neta, né? O povo tá sênior, né? Tá ficando nem mais... Agora eu já estou aceitando a palavra sênior, né? Porque você falou que você não é mais master. Não sabia, depois do master tem o sênior, a partir de que idade? Antigamente que você tem um... Eu achei que era master 5, 6, 7, eu não sabia eu não sei se mudou, mas antigamente tinha master, acho que era 1, 2, 3 e 4, e depois tinha sênior 1 e sênior 2, uma coisa eu assim. sou master 5, então eu acho que a régua foi mais para cima. Foi mais para cima, então não tem, então virou master 5, 6. Você deve ser master 6, talvez. Então pode ser que... alguma coisa assim. Eu preciso entrar num campeonato para me atualizar dessas. Olha lá, mais um para entrar. E como é que você chegou a falar um pouco sobre isso, né? Como é que a equipe Carson, né? Como é que o jiu-jitsu dentro da equipe Carson impactou a tua vida até dentro do teu trabalho, na tua parte familiar, no seu caráter? Divide um pouquinho com a gente sobre isso. Eu acho que a questão lá da formação do esporte, do jiu-jitsu, né? Então, é uma coisa que sempre... eu trabalhei no mercado financeiro a vida inteira, nunca tomei um comprimido de calmante. Eu acho que... Ia de noite pro tatame... então você tem... Eu sempre gostei de treinar, sempre peguei surf, então eu falei assim, o esporte, quando eu ficava mais estressado ali, tô sem treinar, eu voltava para treinar, botava o kimono e ia treinar, que você volta zerado, né? Aquele negócio de rever os amigos. Por isso é o importante o ambiente da academia, né? Então, aí tudo a disciplina, né? Eu acho que o esporte como todo... muita gente pratica um esporte, mas depois para, né? Ou não forma um ambiente. Então, a gente tem no jiu-jitsu, a gente tem um grupo até hoje, né? Então, a gente... agora eu tenho lá na BTT, mas há 2 semanas atrás, agora estive lá com o Rosado, né? Então, lá na BTT, no treino exclusivo de vocês, né? Tem um treino lá terça e quinta que o Murilo está puxando de 50 anos para cima, então tenho ido lá. É literalmente treino old school, né? Queria ser uma mosquinha para cobrir esse treino um dia. Esse é o treino bom lá, tem até que puxar a orelha de quem não está indo lá. Mas então puxa aí, aproveita. Puxa aí, Pedro Seco, o Zé Eduardo tá Zezão. Zezão tá um garoto, faz boxe, jiu-jitsu. O Zé tem que mandar até parar ele, porque ele tá meio... Caramba, eu sempre encontro o Zezão lá na Tica. O Zé, ele tá voando ali, a gente tá brincando ali, ele já tá com 60 tem que botar o Zé bota ele no campeonato, vamos, né? Bota ele. Master o que será? Master
quem entrar com o Zé tá perdido, porque o cara tá afiado. Mas tem o Marco Aurélio, irmão do Peixotinho, também tem ido. Então o Ricardo Jucá tá faltando muito. O Jucá, né? Ah lá, Jucá. Pedro Cico tá lá. Ele teve Pedro Covid, Cico se não me engano, ele teve Covid por esses dias. Logo depois da entrevista dele aqui no podcast. Mas não foi com a gente. Mas o cara tem a saúde boa. Não Vocês todos são criados lá nas areias do Arpoador, né? Todo mundo surfando. Você surfava, você é da turma do Murilo que surfa, né? Você ainda surfa? Surfo, todo fim de semana mesmo surfei. A gente tem que se movimentar, né? E como é que o surf agrega no seu jiu-jitsu? Não, eu acho que hoje eu me preocupo em me machucar no jiu-jitsu e às vezes você tem uma viagem, você quer ir surfar, né? Mas eu sempre... Na época que eu comecei a pegar surf, sei lá, com 11, 12 anos, eu morava no Arpoador, né? E quando eu comecei a competir jiu-jitsu, eu acabei que eu foquei muito mais no jiu-jitsu e fiquei praticamente... Surfava muito raramente. Sim. A energia toda ia pro... O Murilo falou a mesma coisa aqui. Que, na verdade, ele optou, né? Hoje em dia, o surf é prazer, né? Mas ele teve que optar o foco, né? Exatamente. Eu nunca surfei para competição, não surfava bem. Meu irmão era competidor no surf, pegava muito bem. E eu sempre surfei para me divertir ali, né? Então, na verdade, a zona sul do Rio ali, né? Você pega o Rickson, Royler, Cássio Cardoso também, que treinava muito com a gente, era uma fera braba lá do Arpoador. O Hollis, né? O Hollis, então todo mundo surfava, então tinha ali, era meio que, né? Sim. Era o esporte da Zona Sul, era o jiu-jitsu. Na época surf, E né? tinha um circo voador ali naquela época também. Você chegou a pegar esse... Peguei, mas não era. Não era só praia. Não era muito da night ali, não. Eu ia para o Arpoador pegar surf. Vi o povo lá na. Aquela não era. Mas ficou lá, né? A história do Rio. Mas então é muito. Acho que tem muita gente ali nossa época que surfava e treinava, né? Sim. Gente, a gente conversando com o Jucá, a gente vê que é um gentleman lord, mas é um tremendo casca grossa, né? Você não só falado, como comprovado, né? Com as suas medalhas, com seus treinos. Você acredita que uma pessoa que é casca grossa tem que ser necessariamente violenta? Você é uma prova que isso não é acho que de jeito não é uma verdade absoluta, né? Mas existe alguma relação? Não, acho que eu não briguei na rua, nunca briguei na rua, mas também nunca levei desaforo, né? É diferente, já dei algumas enquadradas ali, mais curtas, né? E se você pegar, a maior parte de lutador não briga na rua, né? Você não vai ouvir do Murilo brigar na rua, nunca ouviu isso. Você não vai ouvir do Rickson brigar na rua. Pô, você vai alguns mais novinhos, na época de 90, né? Que eu era menina, meu pai tinha horror ao pessoal do jiu-jitsu, porque existia aquelas... Na verdade, era o vale tudo, né? Que o pessoal brigava nos bares, nas boates e tal, e levavam pro jiu-jitsu, né? Mas aí você vai ter em toda, né? Você tem ali, às vezes, o cara mais fio desencapado, né? Fio desencapado. Mas faz parte ali, né? Não é... Aí vai ter em todos os esportes. Ajuda também a popularizar também o esporte, né? Vamos combinar aqui. O jiu-jitsu teve uma época que ficou a mídia contra, falando ali, mas foi o que falou, acho que não tem, de modo geral, pelo contrário, se acalma, né? A pessoa que vai fazer o jiu-jitsu se acalma. Você não ouve o Carson Gracie brigar na rua. Então, nunca... E o Carson, não, se soubesse que brigasse na rua, teria ia arrumar problema com ele. Estava arriscado a ser expulso da academia, que ele não aceitava, né? Não aceitava, né? Então, você falou uma coisa interessante, né, sobre a questão de como é que acalma, né, o jiu-jitsu, né? Eu não entrevistei aqui para o Old School, mas para a minha revista Rolling Times, o Zé Delano, que inclusive é lá do Murilo, né, que acabou de ganhar o LFA, o menino tá voando, né, ele é da equipe da MMA profissional lá da BTT, né? E ele falou que ele entrou no jiu-jitsu para poder se acalmar, porque ele era muito briguento com o irmão na rua e tal, e o jiu-jitsu acalmou ele. Engraçado, né? E uma luta, né, que serve, na verdade, para acalmar o espírito. Como é que pode, né, o Buchaú? Vamos lá.
conselho o Buchau daria para os iniciantes, né? Para o pessoal que está começando no jiu-jitsu, ou como eu, né, que não sou tão novinha, mas que estou há pouco tempo treinando, né? Qual conselho você daria? Eu acho que o conselho, primeiro, é escolher uma boa academia, Boa né? academia. Entender. Eu acho que o jiu-jitsu cresceu muito, mas você tem que saber a origem do professor, né? Sim. E colocar um foco, né? Eu acho que, se possível, praticar o jiu-jitsu completo, tentar competir, eu acho que faz parte, mesmo que você não vai ser um lutador profissional, você ter aquele espírito de competição, aquela disciplina ali, de chegar para o professor, eu quero entrar num torneio aí para ver como é que é. Né? E não desistir, né? Porque em qualquer esporte você vai ver, em academia de ginástica, acho que 40% desistem no primeiro 6 meses, né? Então é ter a resiliência de ficar, né? De ficar. Os primeiros treinos você fica quebrado, né? Então até você... Não, dói lugares que a pessoa nem sabia que existia no corpo, então. Né? Então, assim, o dedinho mindinho do dedo do pé dói por causa do dedo do pé vivo, enfim. E depois que acho que todo esporte que você vai fazer, o início é difícil, né? Não existe... São poucos esportes, acho que só andar de bicicleta que o cara aprende rápido ali. Mas se cair também, a pessoa está lascada, né? Mas eu acho que é isso aí, escolher uma boa academia, vai com um amigo, leva os teus amigos, faz o ambiente, né? Acho que você fazer o ambiente na academia e não desistir, né? Seguir. Qual foi a importância do mestre Carson na sua vida? Ele como o mestre, né? Como homem. Eu acho que foi muito importante, né, fundamental por conta dessa, né, toda essa parte do esporte, da disciplina, né, do espírito de competição, o ambiente de amizade que ele fazia ali. Então, eu na minha vida, eu levei para o trabalho, eu sempre fiz questão que a minha equipe, já tive várias equipes grandes abaixo de mim, sempre você ter um bom ambiente, né, porque você... Por mais que seja competitivo e o ambiente de trabalho é competitivo, você ter esse ambiente, né, de gente boa, né, que esteja ao seu redor. Sim. E o Carson sempre prezou muito por isso, né? E o ensinamento todo, né? Acho que é muito... Você aprende pelo exemplo ali, né? Eu nunca vi o Carson destratar ninguém, eu nunca vi o Carson, né, ser estúpido, né? Você fala, o cara que você fala, o cara vai ser grosso, não é, né? Então é o estilo dele, né? Ele era rústico, mas ele tinha uma delicadeza dentro. Na hora de mostrar uma posição, ele quase te quebrava, mas tudo bem, né? Mas depois vinha uma música francesa no fundo, uma novela. Às vezes ele cismava, você tava com a dor, vou estalar suas costas. Eu saia correndo. Então, às vezes tinha um aluno novo assim, eu vou estalar suas costas, ficava todo mundo olhando ali. Ele quase quebrava o cara ali, mas era no amor, né? Não tinha... No amor, estalou as costas, estalou a pessoa inteira, mas era no amor. E agora a última pergunta que eu faço para todos os que estão sentados aí nessa cadeira, que normalmente é um momento assim bem especial, porque a pessoa volta ao passado e reencontra o mestre Carson, né? Se o mestre Carson estivesse aqui vivo, do meu lado, o que você gostaria de falar para ele, Buchão? Eu acho que não é falar, dar um abraço, né? Se estiver na frente, você sempre fala assim, vou dar mais um abraço nele, né? E agradecer por tudo que ele fez, que eu acho que ele preparou um time aí enorme, não só de lutadores, de professores, mas para a vida, né? Cidadãos, né? De homens, né? De homens que estão... Então, acho que isso aí é agradecimento e um abraço, né? E saudade, né? Porque é impressionante, né? Todo mundo que... Eu tenho uma saudade do mestre de alguém que nem conheceu, eu não cheguei a conhecer ele, mas de tanto que eu leio sobre ele, sobre os outros mestres também, mas como o povo sabe, né? Eu sou da equipe Carson, né? É uma saudade que não se sabe de onde vem, né? Uma saudade de uma pessoa que eu não cheguei a conhecer, né? Vocês que conheceram ele, né? Aquela última vez que você viu ele... imaginar que talvez você não pudesse ver de novo, né?
Realmente é uma. Mas eu acho que ele deixou a legião. O Ele filho deixou, dele, né? O Juninho. O Juninho, pô, é um cara sensacional que eu vi quando eu entrei lá. O Juninho tinha menos de 10 anos, né? Eu me lembro que ele. E tá aí de timoneiro da nossa equipe, é verdade. Acho que o Carson deixou aí deixou o legado dele, Deixou né? o legado dele Vai na ter forma muito, de guerreiros, do filho dele, da equipe. Mestre Buchaú, muito obrigada pela entrevista. Olha, foi muito assim esclarecedor e eu fiquei muito entusiasmada de conhecer a sua história dentro da história do jiu-jitsu. Muito obrigada por ter tirado um tempinho do seu tempo, do teu trabalho, para poder vir aqui e contar para todo mundo a sua história dentro da Carson Gracie. Não, eu que agradeço aí, obrigado e parabéns pelo trabalho aí. Tenho acompanhado aí, vou continuar aí seguindo aí essas entrevistas. Então, gente, semana que vem, hoje terminamos a nossa entrevista com o Mestre Buchaú. Semana que vem teremos outro entrevistado, os últimos dessa primeira temporada dentro da equipe Carson Gracie. E até semana que vem. Boa noite, os mestres. Sadam, será que a galera conhece a árvore genealógica da Arte Suave? Aninha, como você sabe, eu conheço essa árvore de frente para trás, de trás para frente, já colhi frutos, já peguei folha, mas quem não conhece vai passar a conhecer, porque vem aí Old School Jiu-Jitsu. Uma conversa, uma resenha com a velha guarda, a era de ouro da escola do saudoso mestre Carson Gracie. Tudo isso através de depoimentos, imagens e aquele bate-papo com personagens que fizeram essa história. Vem aí Old School Jiu-Jitsu. Toda semana no Sadam Podcast. Vem? Vem!